Fala pessoal, então vamos começar a nossa aula sobre vias biliares. A doença mais comum das vias biliares é a coleritíase, né? A famosa pedra na vesícula. O que a gente está vendo nessa imagem? Isso aqui é um exame de ultrassonografia, tá ok? Essa imagem aqui, essa bolinha, é a própria vesícula biliar com um conteúdo próprio dela, que a gente fala de conteúdo anecoico. Mas aqui no fundo da vesícula, né, aqui nessa porção mais inferior, a gente observa essas imagens ecogênicas, né, essas imagens branquinhas, que são cálculos, né? E elas dão um artefato de sombra acústica posterior. Embaixo do cálculo a gente tem esse artefato de sombra acústica posterior. Então aqui a vesícula biliar com cálculos, e aqui do lado, nessa imagem aqui, a gente observa o fígado. Tá? Então toda vez que a gente vê a vesícula biliar com esse conteúdo, isso é cálculo na vesícula biliar, isso é colelitíase. Aqui um outro exemplo da vesícula biliar, aqui com a morfologia mais habitual dela, que vocês estão acostumados, né? Aqui junto da vesícula, nessa porção mais triangular, aqui é o lobo hepático esquerdo, tá? Então aqui é a vesícula biliar com esses dois cálculos no interior, também aí a colelitíase. Essa aqui é uma tomografia de abdômen, técnica com contraste, né, em que a gente observa a vesícula biliar, que é essa imagem aqui que eu estou circulando, e no interior da vesícula biliar a gente observa esses múltiplos cálculos aqui no interior dela, né, então aí quando a gente consegue ver muito bem os cálculos no interior da vesícula biliar, aí na colelitíase. Lembrando que nem todos os cálculos de vesícula biliar eles são calcificados, como esse aqui, na verdade é uma minoria, e para reforçar que quando isso acontece, né, fica difícil da gente diagnosticar o cálculo no interior da vesícula biliar. Às vezes é difícil fazer o diagnóstico de colelitíase na tomografia. Então, se alguém perguntar, né, se algum dia cair na prova, qual método é mais sensível para o diagnóstico de colelitíase, se a ultrassonografia ou a tomografia, a ultrassonografia é um exame mais adequado. Nessa outra foto, a gente também observa aqui a vesícula biliar, e no interior dela essas duas bolinhas pretas, né? Isso aqui são cálculos também, só que são cálculos diferentes daqueles cálculos que a gente viu no outro exame. Aqui no caso a gente tem cálculo de colesterol. Então, eu pulei um aqui. Isso aqui é uma ressonância magnética, em que a gente observa uma sequência T2, né, no interior da vesícula aqui branco, né, branco, o líquido branco geralmente é a sequência T2, e esses múltiplos cálculos depositados nessa região da vesícula biliar. Então, lembrando que a colelitíase nada mais é que cálculos no interior da vesícula biliar. Os fatores de risco são muito importantes, né? Mulheres, pacientes obesos, o histórico familiar positivo e pacientes que perderam peso, né, de grande monta. Isso tudo favorece a formação de cálculo no interior da vesícula biliar. O cálculo geralmente ele pode ser de colesterol, calcificado ou misto, tá? As complicações geralmente são cólicas, né? Os pacientes eles desenvolvem cólica, colecistite, colangite, que é a infecção das vias biliares. O paciente formar pancreatite, síndrome de Mirise e o colangiocarcinoma, que é uma complicação também impossível de acontecer. E a imagem ela tem um papel fundamental no diagnóstico da colelitíase. Tá bom, pessoal? Então, por isso que vocês vão ver, né, que na prática clínica, os pacientes que têm um diagnóstico de colelitíase, eles geralmente evoluem para a cirurgia, né? Hoje em dia a videolaparoscopia, né, a cirurgia por vídeo para retirada da vesícula biliar, ela tem uma taxa de complicação muito baixa. Então, devido a esses fatores de risco, é muito mais fácil o paciente desenvolver alguma complicação pela colelitíase do que uma complicação pela cirurgia. Então, geralmente é preconizado aí realmente o paciente fazer a cirurgia. Eventualmente, o cálculo ele pode migrar da vesícula biliar e cair dentro do colédoco, né? Aqui no caso no hepatocolédoco, a gente observa essa bola aqui dentro, isso aqui é a coledocolitíase. Então a coledocolitíase é quando o cálculo sai da vesícula biliar e cai dentro do ducto colédoco. Isso promove a dilatação das vias biliares, né? E isso aqui é uma complicação. Eventualmente esse cálculo ele pode descer, né, e ficar impactado aqui na junção do colédoco ali próximo com os ductos pancreáticos, e o paciente evoluir com a pancreatite. Então, uma complicação grave da colelitíase, né, é o paciente fazer a coledocolitíase e depois fazer uma pancreatite aguda, né? Aqui a gente observa o colédoco totalmente dilatado. Geralmente,
A espessura do colédoco ela é até 0,4 centímetros, né? Se o paciente tem até 40 anos. Então, por exemplo, paciente de 20, de 30, de 35 anos, o calibre máximo do colédoco é até de 0,4 centímetros. Mas naqueles pacientes que têm mais do que 40 anos, geralmente respeita a idade. Por exemplo, paciente que ele tem 50 anos é até 0,5, 60 anos até 0,6, 90 anos até 0,9 centímetros a espessura do, né, o calibre aqui do ducto colédoco. Então aqui no interior, aqui nessa porção que eu estou mostrando aqui, tem um cálculo, esse cálculo está impactado aqui e está dilatando toda a via biliar. Beleza? Outra complicação que pode acontecer é essa síndrome de Mirise, né? A síndrome de Mirise é quando o cálculo ele impacta aqui no ducto cístico e ele comprime a via biliar extrahepática, né? O cálculo está aqui no interior da vesícula biliar, mas ele está impactado e promovendo uma compressão sobre o colédoco. Consequentemente, ocorre uma dilatação de vias biliares acima da inserção do ducto cístico, né? Então, aqui nessa região superior à entrada do ducto cístico, o paciente ele pode desenvolver aí uma dilatação das vias biliares. Então, aqui a gente observa o cálculo, né? O cálculo aqui impactado no ducto cístico, ele está impactado e dando dilatação aqui das vias biliares extrahepáticas. É um pouco difícil de ver na ultrassonografia para mostrar para vocês. Mas olhem aqui, o que tem nessa imagem? Aqui tem um cálculo, né, impactado aqui na vesícula biliar, aqui junto ao cístico. Ele está impactado e ele está dilatando as vias biliares extrahepáticas. Vocês estão vendo esse canudinho aqui que eu estou mostrando aqui? Isso aqui é tudo via biliar intrahepática, né, via biliar acima da entrada do ducto cístico que está dilatado. Então, aquele cálculo ali impacta, dilata as vias biliares para cima, dando essa síndrome conhecida como síndrome de Mirise. Beleza? O ilho biliar, o que é o ilho biliar? O ilho biliar é quando o paciente ele tem uma colecistite, né, que é uma inflamação da vesícula biliar, e a vesícula ela adere a alguma alça intestinal e ela é inflamada, né, com a inflamação ela tem uma formação de uma fístula e o cálculo ele migra da vesícula biliar para o interior de uma alça intestinal. Então o cálculo ele não passa pelo ducto cístico, ele não passa pelo ducto hepatocolédoco, né? Então é uma fístula que acontece entre a vesícula biliar e uma alça intestinal. E esse cálculo ele para, né, lá no ilho distal e aquilo ali promove uma dilatação de alças, né? Então promove um abdômen agudo obstrutivo. Então isso é o ilho biliar. Quando esse cálculo ele sai, né, da vesícula biliar e promove essa fístula, né, ocorre uma comunicação da vesícula biliar com a alça intestinal. E aí, aquele ar que está dentro de intestino, ele passa para dentro da vesícula biliar e, consequentemente, o ar ele entra nas vias biliares, ocorre um negócio que a gente chama de aerobilia. Então, tem uma tríade, né, que chama de tríade de Higler, que é conhecida pela presença dos três fatores. Quando o paciente ele tem uma obstrução intestinal, quando ele tem aerobilia e quando ele tem um cálculo biliar ectópico. Tá? A síndrome de Beauveret é quando ocorre uma saída o cálculo, ele promove uma obstrução na via de saída do estômago. Tá? Então isso aí é a síndrome de Beauveret. E o que é a colecistite? A colecistite é quando aquele cálculo ele impacta aqui no infundíbulo aqui da vesícula, né? A vesícula ela fica distendida e ocorre um processo inflamatório infeccioso aqui das paredes da vesícula. Ela espessa as paredes, né? Essa parede da vesícula aqui, nesse número 2 aqui onde está sendo medido, essa espessura ela pode ser de até 4 milímetros. Quando a espessura da vesícula biliar ela ultrapassa os 4 milímetros, ou as dimensões da vesícula biliar supera, né? Se eu for medir daqui até aqui o fundo da vesícula, a gente tem uma distância maior do que 10 centímetros, isso é diagnóstico de colecistite. Então, quando ocorre uma impactação do ducto cístico por um cálculo, a vesícula biliar ela possui uma espessura maior do que 4 milímetros e as dimensões da vesícula superam 10 centímetros, isso a gente tem um diagnóstico de colecistite. Observem aqui nessa tomografia computadorizada, essa região aqui é a região da vesícula biliar e mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando, isso aqui é a parede da vesícula biliar espessada. Então, é uma parede que está bastante espessada, ela está até delaminada, né? A gente observa
uma partezinha da parede aqui nessa região, aqui descolou e uma porção mais externa da parede aqui nessa região, né? E espessou tanto, inflamou tanto que dissecou a parede da vesícula biliar. E isso aqui está muito mais do que 4 milímetros, né? Isso aqui está bem espessado, então aqui é um caso de colecistite. Né? Aqui uma ressonância magnética com cálculos no interior da vesícula biliar. Aqui a vesícula biliar um pouco espessada. E aqui está tão inflamada a parede da vesícula biliar, essa inflamação está passando aqui para junto do fígado, né? E observem que aqui, observem áreas de realce heterogêneo pelo contraste, né? Aqui o fígado impregna de uma forma, aqui impregna de outra forma. Isso aqui é pela inflamação que está acontecendo na vesícula biliar. Essa inflamação está do lado do fígado, o fígado consequentemente fica inflamado também. E isso aqui é um caso de colecistite aguda calculosa. Tá? Então a colecistite é uma colelitíase, né? Ou seja, tem cálculo na vesícula biliar, tem espessamento de paredes e tem o sinal de Murphy ultrassonográfico, né? O sinal de Murphy é quando você tem uma descompressão brusca positiva na topografia da vesícula biliar. Essa descompressão brusca ocorre por causa da irritação peritoneal, né? A vesícula biliar inflamada, ela irrita o peritônio parietal e aquilo ali provoca dor. Quando eu estou fazendo um exame de ultrassom e eu faço uma compressão em cima dessa região aqui e o paciente sente dor, é o que a gente fala de sinal de Murphy ultrassonográfico, ou seja, o paciente dói quando eu aperto com o transdutor. Então a vesícula biliar fica distendida. Outra coisa que aparece muito é líquido ao redor da vesícula biliar, né, inferindo ali um processo inflamatório. E lama biliar basicamente é o líquido biliar, né, a bile que fica espessada. Na tomografia a gente vai ver um realce, né, quando injeta o contraste, aquilo ali vai realçar por causa da inflamação. A gordura ao redor ela fica edemaciada, né, fica densificada, fica mais branquinha. E acontece também essas alterações perfusionais do parênquima hepático, que é justamente isso aqui, né, essa impregnação diferente do fígado é o que a gente fala de alteração perfusional. Algumas complicações são a colecistite gangrenosa, né, ocorre um comprometimento vascular e aquilo ali promove uma gangrena, né, realmente da vesícula biliar, né, porque teve um comprometimento vascular, então ocorre uma necrose pela falta de suprimento vascular. E aí a gente observa um espessamento irregular das paredes, né, membranas dentro da vesícula biliar, gás na parede da vesícula biliar e às vezes por não estar tendo um suprimento sanguíneo nessa região, não vai chegar contraste. A colecistite hemorrágica, né, é uma hemorragia que acontece devido à alteração arteriosclerótica nas paredes da vesícula biliar, fica hiperdenso na tomografia e com hipersinal em T1. A colecistite enfisematosa é quando você observa gás na parede da vesícula biliar, né, porque por causa da isquemia que acontece naquela região e a proliferação de bactérias produtoras de gás, você consegue ver gás nas paredes da vesícula. E outra coisa que é muito comum, né, é a perfuração da vesícula biliar. Ou seja, aquela parede da vesícula ela ficou tão inflamada que ela rasga, né, ela se lesiona com mais facilidade e o conteúdo acaba caindo na cavidade. Então isso aqui é um quadro já mais importante. Alguns pacientes eles podem formar a colecistite crônica, né? A colecistite crônica é aquele paciente que ele fica tendo várias colecistites de repetição. A parede da vesícula biliar ela fica fibrótica, espessada e a vesícula biliar pode até reduzir de tamanho, né? Então isso aqui é grave porque isso aqui pode complicar para uma agudização da colecistite, né? O paciente ele tem a inflamação crônica, mas em algum momento pode ter uma inflamação aguda, né? Como uma complicação, né? O que a gente fala de colecistite crônica agudizada, é o paciente que tem um quadro crônico de colecistite e em algum momento aquilo ali piora. E esse quadro inflamatório, a longo prazo, isso leva realmente ao aumento da incidência de câncer de vesícula biliar. Na imagem, o que a gente vai ver na colecistite crônica? O paciente ele vai ter um espessamento parietal, né, um espessamento das paredes da vesícula. A vesícula biliar ela pode reduzir de tamanho e a gente vai ver cálculo no interior da vesícula biliar. Então, a grande dica é a vesícula biliar ela fica reduzida de tamanho, tá? E as paredes elas sempre ficam espessadas. A colecistite xantogranulomatosa, ela é um diagnóstico importante porque é como se a gente identificasse ali nódulos na parede da vesícula biliar,
né? Isso aqui é importante porque é um diagnóstico diferencial do câncer. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente tem uma certa dificuldade de diferenciar com câncer. Por exemplo, esse aqui é um exemplo da vesícula biliar com as paredes bastante espessadas, né? Essa região aqui já está impregnando pelo contraste, você pode observar que ela é mais branquinha do que essa porção mais inferior. Então aqui nessa região ela é mais branca porque aqui está impregnando pelo contraste. Então isso aqui é um quadro inflamatório importante, mas é muito exuberante, né? Muito exuberante. Tão exuberante que às vezes pode até parecer uma lesão neoplásica da vesícula biliar. Então isso é diagnóstico diferencial. A adenomiomatose acontece por uma proliferação excessiva do epitélio da vesícula biliar e uma hipertrofia da muscular própria, né? E não sei se vocês lembram da patologia, a gente tem umas coisinhas aqui na vesícula biliar que é chamada de seios de Rokitansky-Aschoff, né? Que são invaginações da própria mucosa para dentro da camada muscular da vesícula biliar. Então isso aqui prolifera, né, dilata e acontece essa formação dessas pequenas imagens. Aqui eu estou mostrando aqui na tomografia, que é isso aqui, na ressonância magnética, essa imagenzinha aqui como se fosse algo cístico, né, com hipersinal em T2, um pouquinho de coisinha preta no interior dela. Então isso aqui é a adenomiomatose, tá? Então é como se ocorre a formação de divertículos na parede da vesícula biliar, e esses divertículos eles são preenchidos ali por bile espessa. Então aqui na ultrassonografia, a adenomiomatose, ela dá esse artefato que a gente fala de artefato de cauda de cometa. Observe que tá vendo esses risquinhos aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui é adenomiomatose, ocorre porque tem pequenas dilatações císticas na parede da vesícula biliar, que isso aqui não conseguimos ver com nitidez no ultrassom, mas a gente vê uma parede espessada com essas coisinhas branquinhas na parede, dando esse artefato de cauda de cometa. Então, o que ajuda a diagnosticar aqui esse artefato de cauda de cometa para falar de adenomiomatose, né? Aqui é uma imagem polipóide aqui aderida à parede da vesícula biliar. Isso aqui não é adenomiomatose. Vamos falar sobre a colesterolose. A colesterolose é quando a bile ela fica mais concentrada e os lipídios eles se depositam na parede da vesícula biliar. Isso pode ser focal ou difusa. E focal ocorre a formação de pólipos de colesterol, né? Eles são coisinhas branquinhas ali na parede da vesícula biliar. Só que ele não tem sombra acústica posterior, como o cálculo, e não tem mobilidade, né? Você mexe o paciente, aquilo não mexe. Então vamos ver aqui, ó. Olha essa imagem ecogênica aqui, ó. Como é que eu vou diferenciar isso aqui de um cálculo de uma vesícula biliar ou até mesmo de um pólipo, né? Isso aqui pode ser um pólipo de colesterol, né, que é a própria colesterolose, mas isso aqui é o difícil. Então a gente vê essas bolinhas aderidas à parede da vesícula biliar. Observe que aqui não tem formação de sombra acústica posterior como no cálculo, e se eu viro o paciente, essa bolinha ela não desgruda da parede da vesícula biliar. Então isso aqui pode ser realmente aí um pólipo de colesterol, né, uma colesterolose. Outro diagnóstico que pode acontecer também é a atresia das vias biliares. A atresia das vias biliares é uma doença que acontece nas crianças, né, no período neonatal. Então não ocorre a formação da vesícula biliar. O paciente tem hepatomegalia, icterícia, aculia fecal, porque ele não está tendo a excreção de bile nas fezes, né? E o paciente pode estar associado também com poliesplenia e citos inversos. Então na imagem a gente não vê a vesícula biliar, ocorre um espessamento das vias biliares, né? O fato do paciente às vezes desenvolver vesícula biliar não exclui o diagnóstico de atresias biliares, e o grande diagnóstico que faz é o sinal do cordão triangular, né? Que é uma área mais branquinha, né? Uma área hiperecogênica triangular, né? Próxima à bifurcação da veia porta. Então é mais ou menos essa imagem aqui, ó. É como se ela estivesse formando um triângulo nessa região aqui, próxima à bifurcação da veia porta. Então isso aqui é o sinal do triângulo, do cordão triangular. Então, obviamente eu não vou projetar a imagem na prova e perguntar para vocês o que é isso, mas se aparecer na prova alguma questão, o sinal do cordão triangular está relacionado ao quê? Está relacionado aí à atresia das vias biliares. Isso aqui é um quadro grave, tá? Que o paciente ele tem que evoluir já para cirurgia, logo que nasce o paciente ele tem que evoluir para cirurgia, porque senão fica, ele tem uma colestase importante e isso leva
aí uma hepatite, posteriormente uma cirrose no paciente. Então ele tem que fazer uma cirurgia para drenagem das vias biliares, uma cirurgia que é chamada de cirurgia de Kasai. Kasai foi um japonês que descreveu essa cirurgia. Outro diagnóstico que pode aparecer são os cistos de colédoco. O que acontece? As vias biliares, né, existem as vias biliares e pode ocorrer a formação de cistos ao longo das vias biliares. Né? Aqui a gente tem um desenho esquemático normal. A gente pode ter uma dilatação do ducto extrahepático, que pode ser focal, difuso ou fusiforme, como se fosse um aneurisma aqui do colédoco. Então isso aqui é um ducto extrahepático, né, dilatação do ducto extrahepático, então isso é um cisto de colédoco do tipo 1. Quando ocorre uma formação cística junto ao ducto hepático comum, é um divertículo, então isso aqui é uma classificação 2. Quando ocorre uma dilataçãozinha mais cística, não é fusiforme, mais cística, ocorre uma formação de colédococele, né, isso aqui protrui para dentro do odeno, é uma forma 3. Quando você tem dilatações saculares das vias biliares extrahepáticas ou intrahepáticas, né, isso é o que a gente classifica como Todani 4. E quando você tem só cisto dentro do fígado, é uma classificação de cisto de colédoco 5. Então tem essa classificação de Todani, né, o Todani ele fez essa classificação dos cistos de colédoco, e essas aqui são as formas que podem aparecer. Então aqui só para mostrar um exemplo para vocês, aqui ocorre uma dilatação de via biliar, né, e aqui todo um cisto junto à via biliar. Então isso aqui é um cisto de colédoco, tá? Isso aqui é uma patologia que pode aparecer, e isso promove a compressão da via biliar e consequentemente uma dilatação de vias biliares intrahepáticas. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ó, tem umas bolinhas bem pretinhas. Essas bolinhas bem pretinhas que tem nessas regiões aqui que eu estou mostrando, isso aqui é a dilatação de vias biliares intrahepáticas. Bem do lado das bolinhas pretinhas tem umas bolinhas branquinhas, né? Isso é a própria via biliar, perdão, é o próprio sistema porta contrastando, né? Isso aqui é sangue venoso direto da ramo da veia porta, e do lado a via biliar pretinha um pouquinho dilatada. Você não pode ver numa tomografia normal ou numa ressonância ou no ultrassom a dilatação de via biliar intrahepática, nem um pouquinho igual está aqui. Na verdade, você não pode ver a via biliar. Toda vez que você vê, até que seja um pouquinho dessa forma, isso aí é uma dilatação de via biliar intrahepática. Aqui, quando ocorre uma dilatação de vias biliares intrahepáticas, né, isso aqui é uma classificação que a gente fala de que a doença de Caroli, ou a classificação tipo 5 de Todani, né, que você observa esses cistos biliares intrahepáticos. Né? Outra doença que pode aparecer são esses amartomas biliares. Né? O que acontece? Você consegue ver múltiplas formações císticas no parênquima hepático, e isso é até diferencial com a doença de Caroli, mas lembrando que a doença de Caroli ela tem comunicação com as vias biliares, e os amartomas biliares eles não se comunicam com as vias biliares. Então você observa várias formações císticas aqui no fígado, né? Isso aqui tem um sinal que a gente chama de sinal do céu estrelado, parece como se fosse um céu cheio de estrelas, né? Isso aqui na verdade são múltiplas formações císticas espalhadas pelo parênquima hepático. Isso aqui são amartomas biliares e é diagnóstico diferencial aí com a doença de Caroli. Lembrando que a doença de Caroli é os cistos de colédoco intrahepáticos. Outra doença que pode aparecer é a colangite esclerosante primária, né, que é uma doença colestática crônica de causa desconhecida, que tem uma forte associação aí com doença inflamatória intestinal, entre elas a retocolite ulcerativa. Isso aqui é um diagnóstico de exclusão. O que acontece? Ocorre uma inflamação e fibrose do fígado e das vias biliares, e a gente vai observar, né, dilatação e estenose das vias biliares. Isso aqui é um achado totalmente inespecífico. Pode encontrar cálculo intrahepático e tem uma hepatopatia com hipertrofia central, uma hipertrofia do lobo caudado, que ele tem contornos lobulados e macronodular. Então vamos ver aqui a imagem. Aqui observem aqui a imagem, né? O que a gente está vendo aqui? Está vendo essas linhazinhas pretas? Né? Todas essas linhazinhas, pontinhos pretos, isso aqui é a própria via biliar intrahepática que está dilatada. Então, nessa doença, ocorre uma dilataçãozinha de vias biliares intrahepáticas, porque
por um processo inflamatório crônico, ocorre uma estenose de vias biliares, e essa estenose, por hora dilata, e tudo isso promove um quadro obstrutivo das vias biliares. Então, isso aqui é uma colangite esclerosante primária, ou seja, é uma colangite por um problema do paciente, né, por um problema geralmente autoimune. Quando a gente faz uma colangiografia, né, que a gente injeta o contraste aqui no interior das vias biliares, ocorre a formação de o aspecto de colar de contas, né, como se fosse o rosário e o terço, né, tem uma bolinha aqui que é uma dilatação, depois uma estenose, bolinha, estenose. Então isso aqui, essa dilatação, estenose, forma esse aspecto de colar de contas das vias biliares, e isso aí é bastante sugestivo de colangite esclerosante primária, tá? Então lembrar aí da associação aqui com a doença inflamatória intestinal, que eu marquei aqui para vocês, isso é extremamente importante e cai nas provas. Vamos falar sobre a cirrose biliar primária, que também é uma síndrome colestática crônica, ou seja, é um acúmulo de bile que acontece, né? De maneira idiopática, ocorre uma destruição de pequenos ductos biliares, e a colestase crônica ela pode levar ao acúmulo de cobre do paciente, ali na paciente. Está relacionado também à osteomalácia, insuficiência hepática e a hipertensão portal. A imagem ela tem um papel secundário, né? A colangiografia, a gente vai ter alterações dos ductos biliares, mas elas são menos evidentes do que na colangite primária, que eu falei para vocês, e ela comete só os ductos intrahepáticos, diferentemente da colangite esclerosante primária. A ultrassonografia, a toma, a ressonância, a gente pode ver sinais de hepatopatia de natureza biliar, né, macronodular. As vias biliares elas ficam aí com contornos lobulados, enfim, acontece isso. Olha aqui um exemplo, ocorre uma dilatação aqui também das vias biliares intrahepáticas, né? Aqui toda a via biliar intrahepática dilatada, lembrando que esse exame aqui é um exame de colangiorressonância, tá? Então aqui tudo isso aqui dilatado é um quadro importante. Algumas colangites infecciosas também pode acontecer, ela geralmente acontece num quadro de inflamação. Lembrar que, ou um quadro inflamatório infeccioso, isso decorre de uma obstrução das vias biliares, tá? Então o paciente, por exemplo, ele tem uma coledocolitíase e ele infecta, então quando o paciente ele infecta, né, ele tem sintomas febris, ele tem colangite, ele tem dilatação de vias biliares, é o que a gente chama de tríade de Charcot. O paciente ele pode ser normal, né, a imagem, mas geralmente a gente tem um realce heterogêneo e transitório do parênquima, né, ao redor ali dos ductos biliares, que podem estar espessados. Ocorre a dilatação das vias biliares, que é mais causa do que consequência nisso aqui, né? Geralmente acontece a colangite, a infecção, porque tem cálculo ali naquela região, e o paciente ele pode complicar com aerobelia e também com formação de abscesso hepático, trombose de veia porta e peritonite biliar.